A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, bem-vindos ao canal É Tempo da Verdade, aqui é o irmão Adilson e eu venho por meio deste canal trazer uma palavra do coração de Deus para o seu coração, para que possamos ser edificados e possamos crescer na fé juntos, em nome de Jesus, pois é o único meio existente para se ter fé, para ser gerada fé em nós, é a palavra de Deus. Então vamos a ela, em nome de Jesus. Pegue sua Bíblia, acompanhe comigo. Eu quero que os irmãos acompanhem comigo no livro de Tito, lá no finalzinho da Bíblia. Tito, capítulo 2. O versículo 11 fala assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Amém? Então, irmãos, aqui a palavra já nos revela que a graça de Deus, ela foi manifestada. A graça de Deus, percebam, a salvação ela vem a nós como uma proposta que Deus nos dá para nos tirar da maldição, da queda do homem, para nos tirar do domínio do pecado. Então, a salvação ela vem como uma proposta. Se você quer sair desse lamaçal de pecados, se você quer sair desse domínio da morte, do pecado, há uma salvação excelente, há uma oportunidade excelente para você, que é a salvação que vem através de Jesus Cristo. Mas isso não é uma obra nossa. Isso é a graça de Deus, ou seja, a graça de Deus ela se manifesta através dessa obra de Jesus, através dessa obra de Cristo na cruz, a graça de Deus por nós se manifestou. E essa graça manifestada trouxe a salvação a todos os homens. E nós precisamos compreender algo. A mensagem e a obra da cruz, ela é para todo aquele que crê. Todo. Não existe uma etnia, não existe o povo de Israel somente, não é o povo do Brasil, não é só o povo da América, não. Qualquer homem que crê que Jesus Cristo, sendo Deus, se fez homem e veio e morreu na cruz para, através dessa obra totalmente espiritual, nos libertar da maldição do pecado, da maldição da morte, do domínio de Satanás sobre a nossa vida, qualquer homem em qualquer parte do mundo que crer nisso, ele é salvo. Que crê nessa obra, mas tem que crer em seu coração, tomar posse em seu coração, ele recebe essa salvação. Mas o que é essa salvação? A salvação é a certeza de que quando findar o meu tempo nessa terra, o meu tempo nesse corpo mortal, eu irei passar a eternidade ao lado do Senhor, no novo céu e na nova terra. Eu irei passar a eternidade ao lado de Deus, ao lado de Jesus Cristo. A salvação é a certeza de que eu não perecerei no lago de fogo e enxofre, como a palavra nos fala no livro de Apocalipse. A salvação é a certeza de que eu vou para um lugar maravilhoso, para um lugar onde Jesus Cristo preparou para mim. Isso é a salvação. E ela é disponível para todos os homens. Não há acepção de pessoas. Então a graça de Deus ela é manifestada quando eu compreendo que todo homem tem acesso a essa salvação. Todo homem que quer ser liberto dos pecados, que quer ser liberto do império da morte, que quer ser liberto do império de Satanás, que é o príncipe deste mundo, que é o que domina o sistema, todo homem que crê que Jesus Cristo veio e morreu na cruz, ele tem essa salvação. Ele tem acesso a essa salvação e ele entende que ele está recebendo a graça de Deus. A palavra do Senhor fala no livro de Efésios, no capítulo 2, é pela graça que sois salvos. E isso não vem de você, não vem do homem, para que ninguém se glorie nas suas obras. A salvação ela é resultado de uma obra, de Jesus Cristo. A nossa obra, a única obra que devemos fazer em relação à salvação é crer
que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Quando eu creio nisso, eu sou transportado desse império que é dominado por Satanás e sou levado para o reino de Deus. Agora eu sou um pertencente do reino de Deus. Agora agora a morte não domina mais sobre mim. Eu já não tenho mais medo da morte. Pelo contrário, eu anseio pela volta de Jesus Cristo. Eu anseio pelo momento em que eu deixarei esse corpo e viverei a eternidade ao lado do Pai. Quando eu creio nessa obra de Jesus, eu passo a ter uma nova perspectiva de vida. Eu começo a viver, não sobreviver. Não crendo, porque a maior certeza que todo mundo tem é essa, de que, vamos morrer. A maior certeza da humanidade é essa, a morte. Quando eu creio em Jesus Cristo, a maior certeza que eu tenho é que eu passarei a eternidade. Irmãos, a eternidade é um número incalculável. É incalculável. Não tem como eu calcular em anos, é impossível, porque é eterno, não tem fim. A única certeza que eu terei quando eu crer nessa obra de Jesus e for salvo é que eu passarei toda essa eternidade com o Senhor. Aí as ansiedades, os medos, as opressões já não me dominarão mais. Já não me dominarão mais, mas eu preciso entender algo. Quando eu creio nessa obra salvadora, quando eu recebo essa graça de Deus para minha vida, eu preciso compreender que eu tenho também algumas obrigações que somente serão possíveis eu cumprir essas obrigações, eu cumprir essa vida nova que Deus me dá, andando com Jesus Cristo, ouvindo o Espírito Santo, obedecendo a palavra de Deus. Eu só conseguirei viver isso que Deus dá para mim através da sua graça e através da obra de Jesus Cristo, andando com o Senhor, ouvindo sua palavra, guardando seus mandamentos. Mas quais são essas obrigações que todo filho de Deus tem que ter? A primeira delas é o quê? Abandonar a velha natureza. Eu preciso entender que quando eu creio em Jesus Cristo, quando eu recebo Ele como meu único e suficiente Salvador, o velho Adilson já não pode mais ter domínio sobre mim. O Adilson que vive para a carne, o Adilson que o pecado domina ele, o Adilson que vive na depressão, nas opressões, que vive pecando, vive falando palavrão, esse velho Adilson ele precisa morrer. E eu preciso levar esse velho Adilson até a cruz e ser batizado em Jesus. O batismo de Jesus nada mais é do que eu morrer para mim mesmo e viver para Cristo. E a partir de eu morrer para mim mesmo, eu me tornarei uma nova criatura em Cristo Jesus. Em Cristo, sozinho eu não consigo. É através da obra dele e através da graça de Deus. Mas essa mesma graça que me salva, ela também me dá as qualificações para mim conseguir viver nessa terra como um filho de Deus. Eu não serei uma nova criatura e um filho de Deus na eternidade. Eu não serei uma nova criatura e um filho de Deus quando Jesus vir me buscar, ou quando eu morrer e partir desse corpo e ir para a glória com Cristo, ir para o céu. Eu não serei essa nova criatura lá, eu já preciso ser aqui. Eu já preciso ser aqui, eu já preciso abandonar a natureza velha, abandonar o velho para receber o novo. Jesus Cristo fala na sua palavra, ninguém põe vinho novo em odres velhos, ninguém recebe o novo de Deus andando no seu velho, na sua velha natureza, nos seus amores, nas suas paixões, nas concupiscências da carne. Eu recebo o novo de Deus quando eu entendo que eu preciso morrer para mim mesmo, abandonar a velha natureza e viver o novo. E aí sigamos aqui o que a palavra nos fala no versículo 12, ensinando-nos. O que ensinando-nos? A obra de Cristo, a graça de Deus, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente. Ou seja, quando eu recebo Jesus Cristo na minha vida, eu preciso entender que tem que haver renúncia, irmãos. Hoje em dia é pregado por aí um evangelho da prosperidade, o evangelho que coloca o homem no centro de tudo, mas não é. É Jesus Cristo que é o centro. Ele é o centro do evangelho, ele é o centro da vida, não há vida sem ele, não há salvação sem a sua obra. Eu preciso ir até a cruz, morrer e renunciar, precisa haver uma renúncia. Eu preciso abandonar a minha velha natureza, os meus desejos mundanos, as concupiscências do meu olho, as concupiscências dos meus desejos carnais e viver para ele.
para viver a verdadeira vida. E olha o que a palavra nos fala: vivamos neste presente século. É o que eu falei antes. A salvação que Jesus nos dá não é para quando ele voltar ou quando eu partir dessa terra e ir para o céu. Não, a salvação que Jesus nos dá, ele já nos dá essa salvação para que vivamos como filhos aqui e agora. Agora eu preciso viver como filho. Agora precisa haver uma renúncia. Agora eu preciso abandonar os meus desejos e as minhas vontades para viver os desejos e a vontade de Jesus. É agora que eu preciso viver de uma forma sóbria, de uma forma justa, de uma forma piedosa. É agora que eu preciso me identificar com Jesus Cristo, pois quando eu morro para mim e vivo para Ele, novamente eu me torno imagem e semelhança dele. Quando eu morri, quando Adão pecou, Adão foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Mas quando ele pecou e houve a queda do homem e toda a descendência de Adão se tornou descendente do pecado e da morte, já não havia mais semelhança com Deus. Porque ali já havia semelhança com o quê? Com o príncipe deste mundo, com Satanás, com o pecado, com a morte. Mas quando eu recebo Jesus Cristo na minha vida, eu volto a viver, eu volto a ter a imagem e semelhança de Jesus Cristo, a imagem e semelhança de Deus. E aí eu preciso, quando eu vivo, quando eu recebo Jesus e tenho novamente a imagem e semelhança de Deus na minha vida, eu preciso viver como Ele viveu. Eu preciso viver o amor, eu preciso viver a graça. Isso só é possível com o Espírito Santo. Isso só é possível estando na palavra de Deus. Isso só é possível eu renunciando às minhas vontades para viver a do Senhor. Somente é possível assim. Vamos continuar o texto. Versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos, o único Deus em nossa vida é Jesus Cristo, irmãos. É Jesus Cristo. É o único que devemos dar adoração, porque é o único que morreu por nós. É o único que sofreu na cruz propositalmente e sofreu na cruz pela graça dele por nós. É o único que padeceu para nos libertar dos pecados, para nos libertar do império da morte. É o único, então ele é meu único Deus. E eu preciso viver nessa vida como um verdadeiro cristão. Eu preciso viver nessa vida como um filho de Deus, herdeiro do reino de Deus, herdeiro da glória, do poder do Senhor, herdeiro das bênçãos que Ele me deu através da cruz. Eu preciso viver nessa terra humildemente, mas sabendo que eu sou filho do Rei, do Senhor dos Senhores. Eu preciso viver nessa terra com a esperança de que quando eu deixar esse corpo, eu vou para junto do Pai. Ou se antes de eu deixar esse corpo, Jesus Cristo voltar, Ele vai me levar. Eu tenho que estar esperando ansiosamente, procurando fazer a vontade do Pai, procurando viver como um genuíno cristão, procurando andar nos caminhos que a palavra de Deus me encaminha. Eu preciso fazer isso, irmãos, e precisa haver uma renúncia. A realidade é que hoje as pessoas querem aceitar Jesus Cristo pelo que Ele pode dar, pelo que Ele pode fazer, mas não aceitam Jesus Cristo entendendo que precisa renunciar, precisa abandonar os seus costumes velhos, precisa abandonar a sua natureza mundana, carnal, os teus desejos imundos. Isso precisa ser deixado de lado. Satanás, ele eleva na mídia homens que pregam um falso evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo. Satanás eleva na mídia homens que pregam que você aceitando Jesus, você pode continuar a sua vida. Você aceitando Jesus, você vai ganhar uma casa, você vai ganhar um carro, você vai ser rico, vai ter um emprego dos sonhos, e não é por isso que Jesus Cristo morreu na cruz. Jesus Cristo morreu para te dar liberdade, para te arrancar da morte, para te arrancar do pecado, para te salvar, para te libertar, para te dar vida, porque sem Ele você não tinha vida. Então você precisa renunciar tudo do mundo e viver para Ele. Você precisa viver para Ele. Viva para o Senhor, anseie pela volta de Jesus Cristo, espere, deposite a sua fé na esperança da sua volta, na esperança daquele. Ele prometeu que voltaria. No livro de João ele fala: eu irei e prepararei lugar para vós. Ele falou, Ele vai preparar lugar, Ele já preparou, o lugar já está preparado para mim e para você. Nós devemos viver como filhos, anseiando a volta do nosso Senhor. Devemos viver como filhos, esperando a volta do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o propósito que Jesus Cristo nos chamou da morte para a vida.
Não para vivermos como se nada tivesse acontecido. Poxa, agora eu sou evangélico, eu aceitei Jesus Cristo. Isso é religiosidade. Jesus Cristo não é religião, Jesus Cristo é salvação, é novidade de vida, Jesus Cristo é vida e vida com abundância. Isso é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o domínio sobre o mal. Você não vive mais na opressão, você não vive mais os medos, as ansiedades, as depressões que o mundo joga sobre você. Se você tem Jesus Cristo na sua vida, você domina sobre tudo isso, juntamente com Ele. Olha o que o versículo 14 nos fala. O qual se deu a si mesmo por nós, Jesus Cristo, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Aqui está a finalidade dele ter se entregado na cruz. Não foi para nos dar uma vida de dinheiro, de riquezas perecíveis. Ele morreu na cruz para nos libertar daquilo que nos mataria, daquilo que nos conduzia à morte, que era o nosso pecado. Ele morreu na cruz para nos dar acesso ao Pai, para nos trazer e nos fazer filhos de Deus, para nos fazer da família pertencentes à família do Senhor. Ele morreu na cruz por isso, para purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. E o que são as boas obras? A primeira delas é eu renunciar à velha natureza e eu viver a nova natureza que Jesus Cristo me dá. A primeira delas é essa, e depois tem muitas outras. Eu amar com o amor de Deus, não com o meu amor, com o amor do Senhor. Eu andar na sua palavra, eu viver a verdade. Essas são as boas obras. Eu ser zeloso pelo meu Senhor. Ele morreu para nos remir dos pecados que nos matava, que nos conduzia para a morte. Ele não morreu para que eu aceitasse Ele e vivesse a vida normal, olhando da mesma forma que eu olhava antes, pensando da mesma forma que eu pensava antes, vivendo da mesma forma que eu vivia antes. Não foi essa a finalidade da morte do Senhor na cruz. Ele morreu para que exista um povo só seu. Um povo só seu, um povo purificado, lavado, remido, salvo, escolhido. E você pode fazer parte desse povo. Aceite Jesus na sua vida. Se você não aceitou ainda, aceite. Não há vida sem Ele. Não há outro lugar que você possa ir. É só Jesus Cristo. É só Jesus Cristo. É só Jesus Cristo. A morte não terá domínio sobre você. Os pecados não terão domínio sobre você. O mal não terá domínio sobre você, mas Jesus Cristo dominará na sua vida. A vontade de Deus é que dominará na sua vida. Se você ainda não o aceitou, aceite agora. Não perca tempo. Esse mundo não tem nada para te oferecer. Saia dele. Se desvie desse mundo que já está com os dias contados. E venha para Jesus Cristo. Venha para o reino de Deus. Torne-se um herdeiro da graça de Deus. Seja um herdeiro da graça do nosso Senhor. Porque é pela graça que somos salvos. Pela graça de Deus, isso não vem de nós, para que nenhum homem se glorie, isso vem dele, vem de Jesus Cristo, porque foi ele que veio em forma de homem e morreu por mim e por você. E se você já aceitou Jesus Cristo, entenda que você precisa se despir totalmente da sua velha natureza. Você precisa viver o novo. Você que não tem entendido qual é o propósito de Deus para a sua vida, entenda uma coisa. Você só compreenderá o propósito de Deus para a sua vida quando você se despir do velho e viver a nova criatura. Quando você viver como um filho de Deus, como um salvo. Quando você começar a entender que a obra que Cristo fez não é para essa terra, é eterna a obra de Cristo. A palavra do Senhor nos fala que se esperarmos em Cristo Jesus para essa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Se recebermos Jesus Cristo na nossa vida, pelo que Ele pode dar nessa terra, somos os mais miseráveis dos homens. E por quê? Porque não compreendemos nada, não entendemos nada do que Ele fez. Essa é a realidade. Quando eu recebo Jesus na minha vida, esperando o que Ele pode fazer por mim aqui, esperando o que Ele pode me dar aqui, eu sou o mais miserável dos homens.
porque eu estou vivendo uma religião. Eu saí do mundo e continuo preso na religiosidade. Agora, quando eu recebo Jesus Cristo na minha vida, entendendo a obra que Ele fez, que é para me purificar, para mim viver a eternidade com Ele, que é para me remir, me lavar, que é para tirar o domínio que o mal tinha sobre mim, que Satanás tinha sobre mim, que é para remover esse domínio do diabo sobre a minha vida. Quando eu recebo Ele com esse entendimento, irmãos, aí a minha vida é transformada. A minha vida é transformada, e sabe por quê? Porque a minha mente será renovada pela palavra de Deus. E a minha mente e o meu coração serão novos, e eu esperarei pelo eterno. Eu viverei nessa terra como um peregrino, como um forasteiro. Eu viverei aqui simplesmente esperando a volta do meu Senhor, esperando a volta dele e fazendo a vontade dele aqui, vivendo como um filho de Deus, procurando levar esse evangelho para outras pessoas, procurando mostrar para aqueles que estão cegos, para aqueles que estão perdidos, que há uma saída para a vida deles, para aquelas pessoas que estão acamados com doenças, mostrando para eles que há cura, que há libertação, que há salvação, para as pessoas que vivem presas nos seus medos, vivem com depressão, vivem sendo oprimidas pelo mundo, pelo inimigo, mostrando para elas que há uma saída para a vida delas, e essa saída se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo e a sua obra na cruz, a graça de Deus para nós. Amém, meus irmãos? Entenda, se você não recebeu ainda Jesus na sua vida, receba Ele. Receba Jesus Cristo, chame Ele para a sua vida. E quando você chamar Jesus para a sua vida e para a sua casa, o inimigo não poderá mais entrar. Quando você chamar Jesus Cristo para a sua vida, Ele virá. Ele virá e fará morada em sua vida, fará morada em seu coração. Você que já creu, você que já recebeu Jesus, entenda que precisa acontecer uma mudança. Precisa ser deixada de lado a velha natureza. Precisa acontecer uma crucificação do velho homem e viver um novo homem em Jesus. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Espero que vocês recebam ela com amor. Espero que vocês cresçam no entendimento junto comigo. Quero crescer junto com vocês. Vamos mergulhar no Senhor, vamos mergulhar na palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos compreender o tempo, o fim de tudo esse mundo está se findando. Mas para nós que somos e que seremos de Jesus Cristo, não há fim, irmãos. Só há vida, só há vida, só há graça, só há amor, só há o novo. Mas eu preciso abandonar o velho para viver esse novo. Eu preciso, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu quero fazer uma oração por você. Então feche os seus olhos e ore junto comigo. Ore junto comigo para que essa palavra ela gere frutos em seu coração, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco aqui, Senhor, junto com os meus irmãos, na Tua presença, Senhor. Junto com os meus irmãos e Teus filhos, Senhor, na presença do Deus vivo, na presença do Rei dos Reis. Primeiramente, Senhor, agradecendo a Ti, Te agradecendo, Senhor, pela Sua graça. Agradecendo, Senhor, pela obra que fizeste em Jesus Cristo na cruz. Agradecendo, Senhor, pela oportunidade de sermos salvos, que por nós mesmos não teríamos, Senhor, pois estávamos condenados à morte, mas o Senhor nos deu vida, o Senhor nos deu acesso à vida, o Senhor nos deu acesso ao Senhor, o Senhor nos deu acesso ao reino de Deus, o Senhor nos deu acesso, Pai, à sua família. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que tens feito. Obrigado por tudo que está fazendo, Pai. E obrigado por tudo que vais fazer. Pai, eu suplico a Ti, eu oro a Ti, Senhor, para que aqueles que estão assistindo a esse vídeo, Senhor, para que aqueles que estão ouvindo a essa mensagem, Senhor, sejam de alguma forma tocados, e aqueles que ainda não compreenderam a obra de Cristo venham a compreender e recebam Ele em sua vida, Pai, em nome de Jesus. E aqueles que já receberam venham a entender que todos os dias precisamos renunciar ao velho, para vivermos o novo do Senhor. Precisamos abandonar, Senhor, os nossos velhos costumes, os nossos velhos mau hábitos, a nossa velha natureza, para viver a nova natureza que é a de Cristo, que é a natureza celestial que vem do Senhor. Pai, toque nos corações, desperte, Senhor, a teus filhos, Senhor. Levante homens e mulheres que venham a viver para o Senhor, que venham a andar nos caminhos do Senhor e venham a viver, Pai, o chamado deles para a sua vida, Pai. O chamado do Senhor para a vida deles, Pai. Em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que esse vídeo chegue onde ele precisa chegar.
para que todos que ouçam e assistam sejam tocados pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, Senhor. Eu oro em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu abençoo a todos aqueles que estão assistindo e ouvindo, em nome de Jesus. Eu já repreendo também, Senhor, em nome de Jesus Cristo, toda interferência que venha querer impedir que os Teus filhos ouçam essa palavra. Eu repreendo em nome de Jesus todos os impedimentos que o inimigo queira levantar sobre aqueles que querem e necessitam da salvação. Eu repreendo em nome de Jesus todas as barreiras que venham a impedir, Senhor, que os Teus filhos recebam a salvação e recebam a vida através de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus e eu chamo, Senhor, vida, eu chamo saúde, eu chamo graça, eu chamo luz, eu chamo amor, eu chamo Senhor para a vida de todos eles, Pai, em nome de Jesus. Assim eu oro, meu Deus, e também já te agradeço, pois eu sei que o Senhor está operando, Pai, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, em nome de Jesus. Sigam o nosso canal, curtam, compartilhem, inscrevam-se. É muito importante que você compartilhe essas mensagens que postamos lá com os membros da sua família, com aqueles que você ama. Amém, meus irmãos? Um abraço a todos em nome de Jesus Cristo.